Fiquei com uma tarefa difícil agora de falar depois do professor Mário com essa aula excelente dele. Mas vamos tentar, professor. Karen, pode começar a projetar os slides? Então, pode ser hoje já o próximo. Então, vamos fazer uma reflexão em conjunto, né, do que nós sabemos sobre o coronavírus. Eu sempre gosto de falar que, na verdade, assim, já há alguns anos, eu participando de vários congressos, sempre se falava sobre uma possibilidade de termos uma nova pandemia do influenza. Né? Nós tivemos uma pandemia do influenza do H1N1 em 2009, e a partir daí começaram a discutir uma nova possibilidade de uma outra pandemia por algum outro vírus, ou uma nova adaptação, né, ou uma mudança de um vírus novo, de um subtipo novo do influenza. E o que aconteceu agora em 2020 foi uma pandemia por um vírus que não esperávamos, né, então por isso, talvez toda a problemática que a gente vem sentindo até hoje, há 6 meses vivenciando isso, né, e o mundo inteiro voltado para combater e para tentar conviver com esse vírus, né, que era desconhecido de grande parte de todos nós. A gente sabia que existia o coronavírus, mas não era uma realidade para a gente, não era um perigo, né, para a gente esse vírus no nosso entendimento. Então, o que nós sabemos do coronavírus de um modo geral? O coronavírus, eles são vírus que causam zoonose, como a gente fala, porque eles infectam tanto animais como seres humanos. E eles têm uma classificação a respeito disso, né? O que causa, os vírus que causam infecção nos seres humanos são os beta-coronavírus, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele é um vírus respiratório, ou seja, ele causa uma doença respiratória, né? A gente já conhece isso desde a década de 60, ou seja, é novo, apesar da gente saber que ele provavelmente já convive há mais tempo, né? Tanto causando infecções em animais como em seres humanos. E a gente tem relato realmente de publicação detalhado que em 2003 ele causou o SARS-CoV, que foi a síndrome respiratória aguda grave, isso no Oriente, e em 2012 houve um novo surto, pelo MERS-CoV, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Essas duas síndromes, elas foram relacionadas a animais como possibilidade de adaptação do vírus para causar infecção no ser humano. Né? O SARS-CoV foi vinculado ao morcego e o MERS-CoV ao camelo. Né? Então, assim, por isso que ele é uma zoonose, que normalmente esse vírus, ele se adapta, né, aos animais, e a partir dos animais ele vai se adaptando, chegando ao ser humano, que é o que a gente acredita que aconteceu agora com o Covid-19. Karen, pode passar o próximo. Então, essa lâmina, ela mostra justamente isso, né? Então, os animais, eles têm uma parcela importante na adaptação desse vírus para ele chegar ao ser humano. E aqui, com o Covid-19, que é o que ele tá lá embaixo, né? Há essa interrogação dele possivelmente ter passado do morcego para um animal que no Oriente eles chamam de pangolim, né, que ele parece muito com o nosso tatu, e aí, a partir daí, ele foi se adaptando e houve a transmissão do ser humano, e a partir daí também toda a história da pandemia que começou na China, e provavelmente
a nossa globalização teve uma participação importante nisso, ele sofreu essa rápida disseminação, né, causando, então, o que a gente chama realmente da pandemia. Lembrando que os dois surtos que aconteceram no passado, eles não conseguiram ter essa disseminação que a gente está vendo no Covid-19, né, que aconteceu agora entre final de 2019 e 2020. Né, eles foram mais restritos, né, ficando realmente como surtos no Oriente. Isso. Então, como eu tinha falado, o coronavírus é uma grande família, falando de forma simples, né, com classificação dentro dessa família. E o Covid-19, né, que está aí como SARS-CoV-2, que na verdade é o Covid-19, ele é um beta-coronavírus, né, e os beta-coronavírus são vírus que conseguem causar a doença em seres humanos. Lembrando também que isso é uma doença respiratória, são vírus respiratórios, apesar da gente ter manifestações em outros órgãos e tecidos, mas originalmente a gente classifica como vírus respiratório porque é a forma de contaminação dessa família, desse tipo de vírus. Né? Então, ele foi descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidos de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Acredita-se que por volta já de outubro, ele já começou a circular entre os seres humanos, né, mas a proporção aumentou desses casos de uma pneumonia desconhecida nessa cidade, então, a partir daí, com esse lavado, descobriu, então, que era um beta-coronavírus pertencente à família Coronaviridae, né, e ele é o 7º coronavírus a infectar seres humanos. Vejam bem, eu falei historicamente, a gente teve 2 surtos, mas é que eu estou falando de surtos, epidemia e pandemia, tá? Mas se conhece já, então, desde a década de 60, a gente já conhece esses vírus, e o Covid-19 é o 7º coronavírus a ser identificado sendo capaz de infectar seres humanos, tá? Então, só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. E fazendo um timeline, né, da pandemia, então, em dezembro de 2019, foi quando a Organização Mundial de Saúde informou esses casos de pneumonia que estavam, a comunidade científica, ou seja, desses casos de pneumonia que estavam acontecendo na cidade de Wuhan, né? Em 2020, já em janeiro, foi quando foi relatado morte causada por esse novo coronavírus, né? Em janeiro, ou seja, isso foi no início de janeiro, final de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declara como essa doença sendo uma emergência internacional, um problema de saúde internacional. E vamos já para o final aqui, em março, né, foi quando realmente se tornou conhecimento de que a gente estava vivendo uma pandemia, e também em março foi quando foi declarado que a gente já estava tendo circulação pública do vírus também aqui no Brasil. Vamos para o próximo, Karen? Então, gente, só para a gente ter uma noção, né, vírus respiratório não é uma novidade mundial para a gente, e existe uma rede de vigilância que a Organização Mundial de Saúde e vários órgãos participam, né, essa rede de notificação de vírus respiratório,
ela funciona muito em vigência do influenza, mas todos os outros vírus respiratórios alimentam essa rede. Então, por isso que rapidamente a gente chegou a esse conhecimento do novo coronavírus, né, que é o Covid-19, porque ele logo entrou no radar dessa rede de vigilância de vírus respiratórios, e por isso que logo nós entramos em conhecendo esse vírus e tomando as medidas a respeito de tentar combater esse novo vírus respiratório que estava causando essa pandemia. Tá? Então, a gente já tem uma rede de vigilância para vírus respiratórios bem conhecida e bem formada, tá? Onde vários laboratórios, eles participam mundialmente, realmente, né? Então, essa rede, ela é alimentada do ponto de vista mundial, e é ela que vai fazer toda essa notificação e essa organização para que rapidamente a comunidade científica se mobilize para tentar combater um novo vírus respiratório que começa a circular. Então, como é que se dá a contaminação do Covid-19? A gente fala que ele é um vírus que contamina por gotículas respiratórias. Então, quando eu estou falando, quando eu espirro, quando eu tosso, né, eu espalho esse vírus no meio ambiente, e ele vai tanto contaminar diretamente uma outra pessoa que ela não esteja protegida, ou seja, que ela não esteja com nenhum equipamento de proteção, assim como eu também posso contaminar através dessas gotículas quando elas se depositam, né, nas superfícies, e vem uma outra pessoa e com a mão ela passa nessa superfície, ou ela pega esse objeto contaminado, e essa mesma mão ela vai depois tocar os olhos, as narinas, a boca, essa pessoa vai entrar em contato com essas gotículas, né, que já foram depositadas nesse material, e se contaminar também. Mas a forma do contato direto é o principal que funciona como contaminante por essas gotículas, né? Então, por isso que teve toda essa importância do uso das máscaras, né? As máscaras, elas funcionam, na verdade, como um método de barreira, né? A gente depois pode discutir em relação de até que ponto elas funcionam de forma efetiva como barreira, mas quando uma pessoa que está contaminada, infectada, ela usa a máscara, e quando a segunda pessoa, ela entra em contato com essa e ela também usa máscara, eu definitivamente tenho uma barreira que funciona de forma mais eficiente se eu não estiver usando máscara e a outra pessoa também não estiver usando máscara, tá? Então, na verdade, são várias ações que vão funcionar como barreiras para essa contaminação, não é só o uso da máscara, né, mas isso a gente vai falar mais adiante, né, eu tenho várias outras formas de prevenção para tentar me proteger e proteger as outras pessoas na relação dessa contaminação pelo Covid-19. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a doença em si. E aí o que eu trouxe foi o nosso material aqui de definição de duas entidades clínicas, quando a gente fala de doença respiratória. Uma é a síndrome gripal e a outra é a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, a gente divide didaticamente os sintomas respiratórios como a síndrome gripal, que é o indivíduo com um quadro respiratório agudo, caracterizado pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, que é a febre, mesmo que referida, lembrando que a Covid-19, o paciente pode não ter febre, mas ele pode ter os outros sintomas, e aí ele vai ser enquadrado como síndrome gripal, né? Presença de calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos, né, ou seja, que é a perda do paladar, a perda de sentir os cheiros, né, e a gente aqui traz algumas observações que foram observadas agora com a Covid-19, com as manifestações em crianças e idosos. Né, crianças, então, ela também pode ter obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. O adulto pode ter obstrução nasal? Também pode ter obstrução nasal. Lembrando, gente, que são sintomas respiratórios, tá? Então, qualquer desses sintomas respiratórios presentes pode ser realmente uma suspeita para a Covid-19. Os idosos têm outros critérios que a gente também pode que a gente chama atenção, né? Lembrando que idoso, às vezes, eles não fazem quadros tão típicos. Então, assim, pode ter presença de síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade, inapetência. Isso também pode estar presente no idoso e pode ser um sinal da infecção pela Covid-19. E aquilo que eu chamei a atenção, a Covid-19, a febre pode estar ausente, tá? Mas o paciente, ele tem dor de garganta, ele tem dor de cabeça, ele tem tosse, coriza, isso tudo pode ser classificado como paciente com suspeita de Covid-19. E outros sintomas também, aquilo que eu falei, a Covid-19 é um vírus respiratório na questão da infecção, na questão da transmissão, mas a gente vai ver comprometimento de outros órgãos nos pacientes. Então, o paciente pode ter sintomas gastroentéricos, como diarreia, náusea, vômito, enjoo, tá? Então, tudo isso pode estar presente, fazendo parte também de sintomas sendo causada pela Covid-19. Vamos para o próximo? Então, falando agora dos casos mais graves de manifestação da doença. Então, a síndrome respiratória aguda grave, que é outra síndrome que a gente fala também. Então, é aquele indivíduo que ele vai ter os sintomas respiratórios da gripe, né, ou seja, de síndrome gripal, que vai apresentar sintomas mais graves. Quais são esses? Dispneia, ou seja, falta de ar, desconforto respiratório, opressão, ou dor persistente no tórax, ou a saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou ainda, quando eu não tenho um aparelho que vai medir essa saturação de oxigênio, o paciente ele começa a ficar com os lábios, o rosto, a ponta dos dedos cianóticas, né? Ou seja, aquela coloração azulada, tá? Mais uma vez, a gente faz uma observação para as crianças, que além dos itens anteriores, a gente pode observar batimento de asa de nariz, tá? Cianose, que é essa cor azulada, tiragem intercostal, desidratação e inapetência, tá? Isso também, gente, a gente faz essa observação em criança, mas às vezes a gente observa isso nos idosos também. É o que a gente fala, os extremos de idade, eles podem apresentar quadros a mais ou quadros um pouco diferentes do que a gente vai ver nas pessoas que estão compondo o meio da idade, né, que não estão nos extremos, tá? Vamos em frente? Então, ainda a gente, aí aqui é um pouco mais trabalhando com essa parte de notificação, a Fernanda vai falar um pouco mais disso, tá? Mas lembrando que eu tenho casos confirmados, até para a gente depois conversar um pouco mais sobre exame, tá? Que às vezes as pessoas se apegam muito à questão de exame, e lembrando que existem outros critérios para a gente considerar uma pessoa com Covid-19, tá? Então, eu tenho caso confirmado por critério clínico, que é aquela pessoa que ela tem o síndrome gripal
ou então o caso mais grave, associado à perda olfativa, que é a anosmia que a gente fala, ou então a ageusia, que é essa perda do paladar, se outra causa pregressa. Eu tenho o critério clínico epidemiológico, que é aquela pessoa que ela tem o sintoma gripal ou o quadro mais grave com história de contato próximo ou no domicílio, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas, com caso confirmado pela Covid-19. Vamos para o próximo, Karen. O critério clínico de imagem, que é aquela pessoa que ela indo no consultório médico ou numa emergência, é feito um exame de tomografia e vem nessa tomografia sinais tomográficos compatíveis com o que a gente tem descrito na literatura causado pela Covid-19, pode passar. E o laboratório, tá? Então, a gente sempre vai indicar que a pessoa faça o exame laboratorial, tá? Mas lembrando que muitas vezes a gente vai considerar uma pessoa como ela tendo a Covid-19 por outros critérios, que é esse que eu apresentei para vocês, tá? Mas a gente vai sempre pedir que a pessoa faça o exame laboratorial. E aqui a gente tem a biologia molecular detectável, tá? O exame imunológico com resultado reagente e a pesquisa do antígeno também com resultado reagente. Pode passar. E existe, como a gente sabe, a dinâmica da apresentação da doença, ela é enorme, né? Ela é bastante grande. Eu vou ter desde indivíduos assintomáticos, que isso é uma coisa que a gente sempre fala em sala de aula quando fala de uma doença infecciosa. Eu vou ter desde aqueles indivíduos que vão ser completamente sintomáticos, aqueles indivíduos que vão ter sintomas leves e aqueles indivíduos que vão ter sintomas graves, tá? Então, indivíduos assintomáticos, tá? Eles fazendo o exame e vindo o resultado positivo, a gente considera como um caso positivo para a Covid-19. Ele só não tem sintoma, tá? Mas esse indivíduo, ele tem a infecção e ele vai ter que ficar isolado, ele vai ter que ficar resguardado das outras pessoas, ele vai ter que usar todos os critérios de isolamento, tudo igual àquele indivíduo que tem sintoma, que ele também vai ser isolado, tá? Então, isso a gente não faz diferença na conduta do caso, tá? Então, mas só lembrando que existe pessoas que não vão manifestar sintoma da infecção, mas que nem por isso não vão ter a infecção pela Covid-19, tá? Isso pode parecer, às vezes, um pouco confuso, mas isso é uma dinâmica, mais uma vez, é dinâmica de doença infecciosa. Eu vou ter indivíduos, repetindo, assintomáticos, eu vou ter indivíduos com sintomas leves e eu vou ter indivíduos com sintomas graves, tá? Trazendo isso para a Covid-19, eu vou ter uma parcela grande das pessoas que entrando em contato com o vírus vão ser assintomáticos ou pouco sintomáticos, e uma parcela menor da população que vai ter sintomas graves e que vão precisar, né, de internação em UTI, e que vão também ter uma evolução mais grave da doença, podendo vir a óbito. Então, desde também, logo no início também da pandemia, quando a
gente já começou a conhecer um pouco melhor a manifestação, né, essa dinâmica de manifestação da doença, a OMS, ela fez essa publicação que as pessoas que apresentavam maior chance de fazer doença mais grave era o grupo dos idosos e as pessoas que tinham doenças crônicas, principalmente doenças crônicas não muito bem controladas. E aí entrou toda aquela quantidade de pessoas, né, classificadas como tendo doenças crônicas, como sendo portadoras de alguma comorbidade. As pessoas hipertensas, as pessoas com alguma doença cardiorrespiratória, né, as doenças respiratórias em si, por exemplo, as pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, as pessoas com neoplasias, diabéticos, então, assim, várias doenças entraram nesse rol de comorbidades como sendo chance dessas pessoas terem doenças chance de fazer doença mais grave pela Covid-19. Né? Ao longo de uma pandemia também a gente chama atenção que realmente idosos e pessoas com doenças crônicas, principalmente algumas doenças crônicas, como doenças neoplásicas, diabetes, DPPOC, né? Essas pessoas, elas têm um risco que a gente chama risco acrescido de fazer doença mais grave quando infectadas pela Covid-19. Mas chamamos atenção, todos nós somos suscetíveis. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Nós temos uma população que não era experiente com o coronavírus, com nenhum tipo de coronavírus, né? Ou então grupos muito reduzidos de pessoas que ao longo dos anos já tiveram algum contato com algum subtipo do coronavírus. Então, somos todos suscetíveis a pegar a Covid-19. E, mais uma vez, algumas pessoas ficaram um pouco confusas quando a OMS, ela lançou esse alerta para os idosos e pessoas que tinham comorbidade. Porque o que pareceu? Vamos deixar trancado, então, todos os nossos idosos, todas as pessoas que têm alguma doença crônica, e o resto está livre. Não, gente, tá? Essa suscetibilidade é para todos. E lembrando que, mesmo uma pessoa jovem pode fazer uma doença grave pela Covid-19. Ninguém está impune disso. Tá? De um modo geral, pessoas com sistema imunológico um pouco mais debilitado, tanto por idade como por doença crônica, mais uma vez, tem o risco acrescido, mas a suscetibilidade para pegar a infecção, ela é universal e qualquer pessoa, mesmo com seu sistema imune saudável, ela pode fazer uma manifestação grave de doença. Porque aqui, mais uma vez, para a pessoa desenvolver uma doença grave, vai entrar vários outros critérios. A gente tem que lembrar que, assim, eu tenho um vírus, eu tenho a característica desse vírus, eu vou ter quantidade de vírus dentro do organismo de uma pessoa, influenciando, fazendo com que essa pessoa possa desenvolver uma doença mais grave. Eu tenho o sistema imune dessa pessoa, que mesmo sendo um sistema imune bom, no momento ele pode estar um pouco mais deficiente em termos de resposta, tá? E aí eu vou ter também o ambiente, tá? Então, assim, quando a gente fala de doença, eu não tenho só o vírus, né, como eu estou falando agora, a pessoa e o ambiente. Eu vou ter vários fatores influenciando nessas três apresentações, fazendo com que aquele indivíduo, ele vá ter uma resposta à infecção, fazendo uma infecção mais branda ou fazendo uma infecção mais grave,
tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é isso. Por que que eu tenho que tomar medidas preventivas? Porque mesmo sendo saudável, eu tenho um risco de fazer uma doença mais grave, mesmo sendo uma pessoa saudável. Então, por isso que eu tenho que me precaver, usando as medidas de prevenção que a gente fala, né, e tanto para mim como para os outros, tá? Mas a gente vai reforçar isso aqui mais adiante. Vamos lá, Karen? Então, como se dá a infecção, né? Como é que o vírus, por que esse vírus, ele vai penetrar no meu organismo e ele vai infectar o meu organismo? Como é que isso ocorre? Então, a COVID-19, ela tem uma proteína, tá? Que se acopla a essa enzima conversora da angiotensina, que nós temos em algumas células, tá? Como uma chave na fechadura. Ah, então, assim, ela tem, então, uma proteína na superfície do vírus, que essa enzima que está presente em algumas células, como as nossas células do sistema respiratório, que acopla essa proteína de forma bem eficiente. Essa união, então, vai permitir que o vírus seja introduzido nessa célula do ser humano. Então, ele dentro dessa célula, ele vai introduzir o seu material genético no nosso gene, né, no nosso gene, e a partir daí vai desencadear a sua multiplicação, ele vai sair dessa célula e vai contaminar outras células do nosso sistema, tá? Então, de uma forma bem simples, para a gente entender, é por isso que ele é tão eficiente em causar infecção no ser humano, tá? Porque ele tem uma proteína que se adapta muito bem a uma enzima que a gente tem presente nas nossas células do sistema respiratório. Também temos essa enzima em outras células de outros órgãos e tecidos, tá? Mas eu estou explicando inicialmente como é que se dá a infecção. Como ele é um vírus respiratório, ele vai justamente fazer essa adesão às nossas células do sistema respiratório. Vamos para o próximo? Então, mais uma vez, gente, o que é importante hoje? Como eu vou prevenir a infecção pelo coronavírus? Lavar as mãos com água e sabão, ou uso do álcool gel de forma bastante frequente. Quando a pessoa tem algum sintoma, né, tosse, espirro, cobrir a boca e o nariz com lenço de papel descartável, ou o braço, né, ou o antebraço. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, ou então lavar as mãos após tocá-las, né, mão, nariz e boca. Não compartilhar objetos de uso pessoal, lembrando, né, que o vírus ele se transmite por gotícula diretamente para a pessoa que está próxima de mim, ou então se depositando em material, principalmente de uso pessoal. Evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados, né? Mais uma vez, gente, por que a gente fala tanto em aglomeração, tá? Lembrando que quanto mais próximo eu estiver de uma pessoa, maior a chance dessa pessoa me contaminar ou eu contaminar o outro. Por isso que a gente fala tanto em distanciamento. É por isso que a gente fala tanto que as pessoas não podem sentar próximas, né? O ideal é que seja mais de 1 metro de distância entre uma pessoa ou outra, né? Isso por quê? Porque com o distanciamento, quando eu vou falar, quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, há uma chance muito pequena dessa gotícula chegar a essa pessoa que ela está a mais de 1 metro de distância de mim, né? E mais uma vez, se eu uso a máscara ela vai funcionar como uma barreira
para evitar que quando eu fale, quando eu tussa ou quando eu espirre, essas gotículas cheguem numa outra pessoa que esteja neste mesmo ambiente que eu estou, né? Então, por isso que é importante eu usar a máscara, né? Então, é por isso que é importante todos nós usarmos máscaras, né? Quando a gente estiver convivendo nos ambientes com as outras pessoas, né? Qualquer sintoma, mesmo que eu ache que não é Covid-19, né, eu tenho que evitar contato com as outras pessoas e procurar entrar em contato com o serviço de saúde, né, falando dos meus sinais e sintomas e recebendo todas as orientações e as condutas que a gente recomenda que sejam quando a pessoa tem algum sintoma gripal, né, e mais uma vez, a gente sempre volta, né, para ela, o uso de máscara, né, lembrando, gente, que hoje em dia a gente ainda não tem nenhum tratamento eficiente, até hoje não surgiu, como surgiu para o influenza, né, que eu tenho um remédio que eu posso tomar, que é conhecido, que vai combater a multiplicação do vírus, do influenza, eu não tenho isso para o Covid. Então, eu não tenho ainda nenhum remédio que tenha sido fabricado pela indústria farmacêutica, dizendo que realmente ele consegue inibir a multiplicação do vírus dentro do organismo de uma pessoa infectada. E eu não tenho ainda vacina. As vacinas estão sendo intensamente estudadas, né, pelas comunidades científicas, mas ainda não temos vacina e ainda não sabemos quando vamos ter uma vacina eficiente para o Covid, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Intensificar as medidas de proteção, tá? É isso que eu tenho que fazer hoje ainda para tentar evitar a infecção pela Covid-19. Eu acho que esse é o último slide, Karen. Passa o próximo. É isso, tá? Então, lembrando, né? Não temos vacina, não temos medicação realmente específica, então, o que a gente tem que fazer é realmente ênfase nas medidas de prevenção.
esse vídeo que foi feito aqui pelo CIEVES, né, com a comunicação, ele fala justamente de forma mais lúdica, né, para a gente entender essa parte do período de incubação, período de transmissibilidade, e é em cima disso que a gente recomenda a realização dos exames laboratoriais.